do Ofício das Leituras do dia 8 de outubro de 2021, sexta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. Da primeira exortação de São Vicente de Lérins, presbítero, século V. A evolução do dogma cristão. Não haverá progresso algum dos conhecimentos religiosos na Igreja de Cristo? Há, sem dúvida, e muito grande. Com efeito, quem será tão malévolo para com a humanidade e tão inimigo de Deus que pretenda impedir este progresso? Mas é preciso que seja um verdadeiro progresso da fé e não uma alteração da fé. Verifica-se um verdadeiro progresso quando uma coisa se desenvolve sem deixar de ser ela mesma. Dá-se uma alteração quando deixa de ser o que é e se transforma noutra. É necessário, portanto, que, através das idades e dos séculos, cresça e se desenvolva continuamente a inteligência, a ciência e a sabedoria de todos e cada um, de cada homem e de toda a Igreja. Mas este desenvolvimento na fé deve dar-se segundo a sua natureza, isto é, conservando a identidade do dogma, da doutrina e do seu significado. O conhecimento religioso das almas imita no seu desenvolvimento a estrutura dos corpos. Estes crescem e desenvolvem-se através dos anos, mas conservam sempre a sua natureza. Há uma grande diferença entre a flor da infância e a maturidade da velhice. Mas os que atingem a velhice são os mesmos que outrora eram adolescentes. Mudam a condição física e a aparência do homem. No entanto, continua igual à sua natureza, permanece idêntica à sua pessoa. São pequenos os membros dos recém-nascidos e grandes os dos jovens, e contudo, os membros são os mesmos. Os adultos têm o mesmo número de órgãos que as crianças. E se é verdade que alguns órgãos vão aparecendo com o processo de desenvolvimento, eles encontravam-se já incluídos no embrião, de tal modo que nada de novo se revela nos mais velhos, que não estivesse já latente nas crianças. Sobre isto, não há dúvida alguma. É esta a norma legítima de todo o progresso. São estas as leis maravilhosas de todo o crescimento. Com o decorrer dos anos, vão se manifestando nos adultos aquelas perfeições que a sabedoria do Criador tinha formado previamente no corpo do recém-nascido. Se um ser humano mudasse de tal modo que viesse a apresentar uma estrutura não correspondente à sua espécie, quer aumentando, quer subtraindo algum dos seus membros,
necessariamente pereceria todo o organismo, ou converter-se-ia num ser monstruoso, ou pelo menos ter-se-ia gravemente deformado. Também o dogma da religião cristã deve seguir estas leis de desenvolvimento. Fortalece-se com o decorrer dos anos, desenvolve-se através das idades, cresce com o andar dos tempos. Os nossos antepassados semearam outrora neste campo da Igreja a semente da fé. Seria gravemente iníquo e incongruente que nós, seus descendentes, substituíssemos a autêntica verdade daquele trigo pelo erro da cisânia. A retidão e a coerência exigem que não haja contradição entre a raiz e os seus frutos. Se eles semearam o trigo da verdadeira doutrina, o fruto que se há de colher é o trigo do verdadeiro dogma. E se há sempre alguma porção daquelas primitivas sementes que se pode ainda desenvolver com o andar dos tempos, isso deve continuar a ser objeto de uma feliz e frutuosa cultura.